Nota do autor. Tenho uma dívida com o falecido Richard Bachman, pela ajuda e inspiração. Este livro não poderia ter sido escrito sem ele. Sejam bem-vindos mais uma vez à Insônia Literária e hoje falaremos sobre A Metade Sombria de Stephen King. A Metade Sombria, ela foi publicada em 1989 sob o título The Dark Half. E temos aqui um meu, da editora Suma, capa de Alceu Chizorin Nunes e tradução de Regiane Winiarski. Inclusive, essa aqui era uma das obras esgotadas e que foi relançada pela Suma, pela coleção Biblioteca Stephen King. E mais uma vez, temos uma história cujo protagonista é um escritor que tem que lidar com seu pseudônimo nada amistoso. E para quem pensa que é outra história de Janela Secreta e Jardim Secreto do livro Depois da Meia-Noite, com outros nomes, está redondamente enganado. Aqui temos Ted Beaumont, um escritor casado, com filhos, tem uma vida feliz e que num belo dia é descoberto como sendo a verdadeira pessoa atrás de George Stark. E para evitar maiores dores de cabeça, ele mata esse pseudônimo com gosto e muita criatividade. Acontece que nos livros de Stephen King nada é simples. Então, esse pseudônimo, num passe de mágica, ele acaba ressurgindo e não está nem um pouco feliz por ter sido enterrado. E simplesmente exige que Ted volte a escrever, senão ele vai tornar sua vida um verdadeiro inferno. E como detalhe, e como os incentivos, lógico, George Stark deixa uma trilha de ameaças e sangue. Então, nosso personagem fica naquela sinuca de bico, pensando, devo ou não devo escrever? E também fica pensando, como é que eu faço para acabar com esse malandro, com esse louco? E durante a leitura, a gente acaba notando que Stephen King cita algumas cidades que também é de nosso conhecimento, que a gente também já conhece de outras obras. São elas Ludlow, que está presente no cemitério, a famosa Castle Rock, de Trocas Macabras e inúmeras outras obras. E uma vez que fala Castle Rock, o que a gente vê também como personagem? O nosso querido xerife, que eu esqueci o nome, por isso que eu não vou citar o nome aqui. Ah, eu também não posso esquecer de Derry, já estava esquecendo de Derry. Derry é a cidade de It. Como vocês devem ter notado, essa história de ter um pseudônimo e depois ter que revelar quem é a verdadeira pessoa é a própria autobiografia de Stephen King com Richard Bachman. E quem quiser escutar um pouco mais sobre o Bachman, a sua história, você encontrará na minha resenha da Maldição do Cigano. Vale a pena lembrar que A Metade Sombria, King baseia-se nas circunstâncias do mundo real em torno da revelação do pseudônimo de Bachman. Ele lida com a natureza da criatividade, da escrita e o que acontece quando elas se colidem violentamente. A Publishers Weekly elogiou o romance chamando de tão assustadoramente assustador que os leitores hipnotizados não serão capazes de culpar o mestre por reutilizar uma premissa que coloca Misery e A Metade Sombria entre os seus melhores de sua volumosa obra. E como o nosso George Stark, Richard Bachman morreu inesperadamente em 1985 e também voltou do túmulo. Ele publicou postumamente Os Justiceiros, em 1996, e Blaze, em 2007. Bachman também assinou a edição limitada, Os Justiceiros, mas de uma forma pouco ortodoxa. Cheques falsos com a sua assinatura foram colados no próprio livro. A Metade Sombria anatomiza a complexidade da imaginação criativa, mesclando as experiências de King com seu próprio pseudônimo selvagem, com discussões ponderadas de criatividade e responsabilidade, da criatividade artística, dos poderes destrutivos e regeneradores da ficção, tudo sem perder o sentido essencial da história. E para finalizar, em The Bachman Books, King escreveu que A Metade Sombria é um livro que minha esposa sempre odiou. Talvez porque, para Ted Beaumont, o sonho de ser um escritor supera a da realidade de ser um homem. Para Ted, o pensamento ilusório supera a racionalidade e com consequências terríveis.